Ser uma garota cristã solteira pode ser bem desafiador. Em muitos momentos você pode passar por ansiedades, dúvidas, questionamentos, pressões internas e das pessoas ao seu redor, desilusões amorosas e muitas inquietações no coração. Eu já vivi tudo isso muito intensamente e sei que você que está aí do outro lado e clicou nesse vídeo também pode estar passando por algo parecido. E se esse é o seu caso, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu quero ter uma conversa, um bate-papo entre amigas cristãs para tratar desse tema da solteirice. Eu quero fazer isso te trazendo 10 conselhos que me abençoaram muito nessa fase e que transformaram de verdade a minha história ao longo desse processo. Eu espero com esses conselhos trazer para você um encorajamento e uma nova perspectiva sobre essa fase da vida que é tão crucial e importante para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebê de quase um aninho e sou criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, um espaço para a gente falar sobre Jesus, Bíblia, devocional e vida cristã. Se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal, eu convido você a fazer isso agora clicando no botãozinho aqui embaixo para que você faça parte da nossa comunidade e acompanhe os próximos conteúdos que vem por aí. Se essa conversa for edificante para você, te abençoar de alguma forma, não esquece de compartilhar comigo, deixando aqui o seu comentário, a sua curtida e também enviar esse vídeo para outras amigas cristãs que estão passando pela fase da solteirice, para que elas também sejam encorajadas nesse momento. Então, antes de a gente falar propriamente sobre os 10 conselhos que eu gostaria de compartilhar aqui com você nesse vídeo hoje, eu queria dar para você um panorama geral de como foi o período da minha solteirice cristã. Porque muitos desses conselhos que eu marquei aqui para conversar com vocês hoje aqui nesse vídeo são fruto de coisas que eu vivi na pele na época em que eu estava solteira. Eu passei toda a minha vida como solteira até os meus 23 anos de idade, quando eu conheci o meu marido no seminário, quando eu fui cursar teologia no seminário. Se você ainda não sabe dessa história, não viu o vídeo que eu fiz com meu marido contando sobre como nós nos conhecemos, como que foi esse processo. Então, se você tem interesse em assistir, eu vou deixar o link dessa série aqui na descrição, onde eu conto um pouquinho melhor como que eu conheci o meu marido e como que foi esse processo todo. Mas então, como algumas de vocês já sabem, conheci o meu marido quando eu estava no seminário. E até então, eu nunca tinha me relacionado antes com absolutamente ninguém. Nunca tinha namorado, nunca tinha saído, nunca tinha passado muito mais de conversas que você tem com seus crushes, com aqueles rapazes da igreja que você acha bonitinho, que você tem interesse. Óbvio que isso aconteceu ao longo da minha adolescência, da minha juventude, né? De você ter alguém para admirar, para conversar e achar que vai acontecer alguma coisa. Mas, no meu caso, nunca passei, né? Da fase de conversas, redes sociais, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Sempre ficou nisso, morreu nisso. Eu basicamente vivia de ilusões, digamos assim. Se é que vocês me entendem. E isso tudo, ao longo do tempo, ao longo da minha adolescência ali, a partir dos meus 13 anos, por aí, que é quando geralmente a gente começa a olhar para essa questão de namoro e tudo mais. Então, por volta ali da minha adolescência até a minha juventude, eu comecei a desenvolver uma certa ansiedade com relação a esse assunto. E isso foi se intensificando ao longo do tempo, quando eu via que eu não tinha pretendentes, ou os pretendentes que eu achava que dariam certo nunca davam certo, sempre acontecia alguma coisa. Ou eu me iludia, ou eu percebia que eu não gostava tanto assim da pessoa, na verdade, que eu só tava querendo sanar uma carência, sabe? Esse processo repetitivo, esse ciclo repetitivo, em que nada dava certo, começou a trazer muita angústia, muita ansiedade pro meu coração, muita inveja, infelizmente, um pecado terrível que eu desenvolvi também ao longo de um determinado tempo da minha vida, quando eu via principalmente as minhas melhores amigas namorando, noivando, casando e eu ali ficando pra trás. Essa é a verdade. Eu ficava muito triste muitas vezes e apesar de viver uma felicidade gigantesca por elas, porque elas estavam vivendo um sonho e é óbvio que como elas eram as minhas amigas queridas do coração, eu estava muito feliz por elas. Mas ao mesmo tempo eu não podia deixar de reconhecer no meu coração pecaminoso que eu estava acumulando também um certo ressentimento com relação a Deus. Eu ficava me perguntando muitas vezes, Senhor, por que que todas as minhas amigas conseguem? Por que que todas elas vivem esses momentos tão maravilhosos? Por que que todas elas estão vivendo o amor verdadeiro, encontrando homens de Deus e vivendo esse sonho e eu não?
Quantos porquês existem no coração de uma mulher cristã solteira, né? Se você tá passando por isso, conta aqui nos comentários pra mim, porque eu te entendo totalmente, minha irmã. Eu já cheguei a chorar à noite por causa disso. Tinha vários momentos em que eu senti o coração apertar de verdade, porque eu não sabia o que Deus tinha preparado pra mim no futuro. Eu não sabia se o casamento era algo que Deus tinha preparado pra mim. E por eu não ter esse controle do meu futuro, por eu não saber os propósitos do Senhor com relação à minha vida e a este sonho que eu cultivava no meu coração, então isso era tudo muito forte dentro de mim. Mas em determinado momento dessa minha caminhada, quando eu já estava ali por volta dos meus 17, 18 anos, comecei a ver esse período da solteirice com outros olhos. Por meio da condução do Senhor, Ele me fez desfrutar essa fase de uma nova maneira que agora eu quero compartilhar com você. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de passar para você, irmã cristã que está solteira, é: invista tempo na sua vida espiritual com Deus. E conhecimento de Deus, gente, muda tudo na nossa vida, na nossa história. Quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, conhecemos o seu caráter, os seus atributos, quem Ele é, o que Ele fez por nós em Jesus, muda tudo sobre quem nós somos, sobre a nossa história e sobre como nós levamos a nossa vida aqui nessa caminhada peregrina. Quando eu estava solteira, lá pelos meus 17, 18 anos, o Senhor começou um processo de mudança no meu coração extremamente profundo, quando Ele me colocou frente a frente com a palavra revelada dele. Mas apesar de ter nascido em berço cristão, de ter sido criada na igreja e de amar a igreja, estar ali e ser muito envolvida com os trabalhos também da minha igreja local ao longo de toda a minha vida, até então eu nunca tinha lido a palavra com real profundidade, com dedicação. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira até os meus 18 anos, gente. E eu falo isso com muita vergonha, porque eu realmente perdi oportunidades preciosas, principalmente na minha adolescência. Deus faz todas as coisas para um bom propósito e tudo que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza, foi realizado no tempo determinado pelo Senhor. Ali naquela fase em que eu tava muito mexida com esse assunto de estar solteira, de ver minhas amigas namorando, casando, enfim, o Senhor me colocou frente a frente com Ele, a palavra. Eu fui discipulada nessa época e eu vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. E o meu discipulador falou claramente pra mim. Ele disse: você precisa conhecer o Deus de quem você deseja testemunhar. Você precisa conhecer quem é o seu Senhor. Dando um passo muito simples. Começar a ler a Bíblia inteira, fazer o propósito de começar a ler a Bíblia inteira todos os dias nas minhas devocionais. Eu nunca vou esquecer da sensação de terminar de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. E eu fiz isso em 2 anos, se eu não me engano, um pouco mais de 2 anos, que foram tantas coisas que Deus foi me mostrando dos meus pecados, da minha situação espiritual, de quem eu era, que eu realmente precisava de tempo para mastigar aquilo que eu lia na palavra. Foi a melhor experiência da minha vida inteira. Desenvolver a minha vida de oração, não fazer mais das minhas orações apenas um monte de pedidos para Deus, as listas intermináveis de desejos que eu queria que Deus realizasse, transformar a oração no momento em que eu podia conversar com o meu Pai, que é o Criador do céu e da terra, que é o Criador da minha vida e o sustentador da minha história. Ter tido isso em uma determinada fase da minha solteirice, da minha juventude, daquele período da minha vida, foi extremamente fundamental para tudo na minha vida transformar. Tudo, quem eu era, como eu me comunicava, como eu falava com as pessoas, como eu me portava com as pessoas. Invista tempo de qualidade na sua vida com Deus, porque esse é o relacionamento mais importante que existe na face da terra. O segundo conselho tem muito a ver com o primeiro. Busque mais conhecimento teológico para a sua vida. Você tem a condição de aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico teológico, buscando alguns cursos que falem sobre Bíblia, vão te ensinar a ler e interpretar as escrituras da maneira correta e aplicar também as escrituras à sua vida diária. Quando você tem a possibilidade de estudar teologia, de estudar as doutrinas da palavra, de estudar a doutrina cristã, a história da igreja, tudo isso vai te enriquecendo de uma forma, tanto academicamente, que é algo muito bom para nós, mas espiritualmente também. Busque cursos, busque oportunidades de aprender mais teologia, que é o estudo sobre Deus por meio daquilo que Ele escolheu revelar sobre si mesmo, que é a palavra, a Bíblia. Use desse conhecimento tanto para ser uma cristã melhor,
como também para abençoar o povo santo. Quanto mais eu conhecia da palavra, mais eu desejava falar e compartilhar com as pessoas. E foi aí que em 2020, o Dia a Dia na Palavra nasceu. Você pode pegar todo esse conhecimento que você vai adquirir em algum curso teológico e começar a compartilhar com outras pessoas. Não contribui para o nosso crescimento, para a nossa satisfação e nos dá também um propósito muito maior nesse período, que é ensinar e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E o terceiro conselho que eu ia te dar: reflita e analise quais são os seus dons e talentos. Começa a usar esse tempo da solteirice para você se conhecer, para você realmente se entender como indivíduo, de uma forma intencional. O que eu quero dizer com isso? Utilize-se desse tempo para você entender quem é você diante do Senhor e principalmente o que Ele te deu nas mãos, que Ele te capacitou com dons e talentos. Eu não sei se você sabe, mas eu tô aqui para te dizer isso hoje. Você tem dons e talentos dados pelo Pai das Luzes, pelo nosso poderoso Senhor, para servi-lo com as pessoas ao seu redor. Então comece a gastar esse tempo se perguntando e orando sobre isso, pedindo ao Senhor para que Ele mostre quais são os seus dons e talentos. Eu acho que a partir desse momento que você começa a estreitar os seus laços, a sua vida espiritual com o Senhor, você pedir essa clareza também de como você pode servi-lo, identificando quais são os seus dons e talentos. O quarto conselho também está muito ligado com o que eu acabei de falar, mas descubra qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Nós cristãos, nós temos uma missão, nós temos que compartilhar do Evangelho. E isso nós temos várias oportunidades de fazer de vários modos. Mas o Senhor também muitas vezes nos chama e nos vocaciona para fazer isso de uma forma específica. Nem sempre isso vai ser especificamente ter a ver com um trabalho específico na igreja ou um trabalho específico nas redes sociais, enfim. Às vezes o seu chamado vai ser realmente ou uma advogada, ou uma engenheira, ou uma professora, para ser a profissional que Ele te capacitou para ser, que Ele te chamou para ser, cristã que vai se posicionar e vai pregar o Evangelho por meio de um serviço de excelência que você vai prestar para outras pessoas verem Cristo por meio do seu trabalho. Fernanda, mas eu não faço a mínima ideia de como conseguir identificar isso. Eu sei que é meio complicadinho, mas uma vez eu ouvi uma irmã em Cristo muito maravilhosa chamada Prisca Mendonça. Ela tem um canal aqui também no YouTube chamado Teologia para Mulheres, e ela disse uma vez que para você identificar o seu chamado, muitas vezes você precisa analisar o que você gosta de fazer. O que você gosta, o que você sente prazer mesmo fazendo. Mas, em segundo lugar, as outras pessoas reconhecem isso em você? Elas te dão um reforço positivo? Por exemplo, no meu caso, eu fui percebendo na época de solteira que quanto mais eu falava sobre a palavra, seja no podcast, seja em alguma programação, seja em algum encontro, palestra, enfim, que eu fosse chamada para dar, as pessoas depois elas vinham e comentavam comigo, falavam assim: nossa, você tem uma boa didática, nossa, você fala bem, nossa, você explicou isso e isso esclareceu. Receber essas devolutivas, digamos assim, esses feedbacks, confirmavam para mim de fato que tinha alguma coisa ali no que eu estava fazendo, tinha alguma coisa a mais. Talvez esse fosse o chamado de Deus para minha vida, para eu servi-lo por meio da comunicação. Comece a orar, acima de tudo, para que Deus te ilumine, abra os seus olhos, para que você veja de fato se esse é o seu chamado, se esse é o seu ministério, e siga em frente, minha irmã. Quinto conselho: invista tempo de qualidade com as suas amigas. Enriqueça o seu círculo de amizades bíblicas. E isso é muito importante. Tenha tempo de qualidade com pessoas que podem te aproximar ainda mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja inspirada pelas suas amigas. Seja enriquecida com conselhos bíblicos, com conversas boas, agradáveis, conversas que vão gerar enriquecimento espiritual, tanto para você quanto para elas. Deus me deu a chance bendita de ser com as minhas melhores amigas e também ser enriquecida ao longo da minha vida com amigas que eu fiz na escola, amigas que eu fiz na faculdade e pessoas com quem eu caminhava. Gente, isso é precioso demais. Ninguém deve caminhar sozinho, principalmente na vida cristã. O Senhor nos inseriu num corpo e nos ligou uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não dá para um cristão viver sozinho, independente, porque isso não é bíblico. Marque encontros, marque viagens, marque cafezinhos, marque festa do pijama. Isso com certeza vai trazer mais leveza, mais alegria e mais propósito
propósito para essa fase de solteira também. Sexto conselho: faça parte de uma igreja local e abençoe os irmãos da sua igreja também, a sua participação, tanto nos cultos quanto nas programações, sendo útil ali. Se tem uma coisa que me abençoou muito na época de solteira, foi ter me envolvido profundamente em vários trabalhos da igreja, seja com as crianças, seja com os adolescentes, seja em missões, fazendo viagem missionária, tudo que precisava de ajuda, tudo que precisava de alguém, eu tava lá. Isso já era algo que eu já tinha antes, até quando eu era pequenininha, eu sempre estava envolvida nas programações, porque os meus pais eram muito ativos também, a gente sempre foi ativo na igreja, mas nessa fase de solteira, que eu tinha tempo, que eu tinha disponibilidade e que eu tava livre para fazer tudo isso, eu aproveitei. Aproveite a sua igreja local, não deixe de congregar, continue frequentando não apenas os cultos, mas também os outros trabalhos que a sua igreja oferece, sejam pequenos grupos de estudo, clubes de leitura, tudo isso vai enriquecer cada vez mais a sua vida cristã. Muitas vezes é difícil, a igreja é um local onde pecadores se reúnem, da qual nós somos os piores. Muitas vezes vamos nos machucar, vamos nos ferir, vamos nos decepcionar profundamente, assim como nós também podemos fazer isso com outras pessoas, mas é ali que o Senhor trabalha no meio do seu povo de uma maneira sobrenatural. Aproveite a sua igreja local e seja uma bênção. Sétimo conselho: caminhe em discipulado. Identifique mulheres cristãs, líderes cristãos que podem abençoar a tua vida por meio da maturidade espiritual deles. Se na sua igreja você tem alguém com quem você pode caminhar de uma forma mais intencional ao longo desse processo, você vai poder dividir fardos, com quem você vai poder compartilhar dores, com quem você vai poder confessar pecados, porque a Bíblia diz que isso é algo que nós temos que cultivar com sabedoria e maturidade no meio da igreja. Então eu espero e oro no Senhor para que você identifique pessoas maduras na fé, sábias, pessoas que têm contato diário com Jesus, compromisso com Cristo, pode ser o seu pastor, a esposa do seu pastor também, que é algo muito interessante também de você buscar, para que você caminhe em discipulado mais pessoal, digamos assim. Além do seu contato com as suas amigas, com os irmãos da igreja, ter esse contato pessoal com alguém que vai te pastorear nessa fase da vida tão importante. Em oitavo lugar, invista em experiências de vida, minha irmã. Você tá vendo uma possibilidade de ter experiências de vida que você quer viver agora, seja uma viagem, um intercâmbio, trabalho, uma pós-graduação, um mestrado, não sei sim, experiências de vida que você quer viver, que você pode se planejar para viver. Pula de cabeça. Na solteirice, o Senhor me deu a chance de viver experiências muito marcantes, que inclusive eu quero trazer aqui pro canal. Foram as minhas primeiras viagens internacionais. Eu não pensava mesmo, gente. Eu sempre quis viajar, sair do país, conhecer outros países. É um sonho, acredito que para muitas pessoas. Mas na minha realidade, naquela época, quando eu tava lá com os meus 17 para 18 anos, eu não tinha condição financeira para fazer isso não. E os meus pais também não tinham. Então isso era um sonho meio distante. Achei que eu ia realizar só quando eu fosse adulta e pra lá. A graça do Senhor, e eu não vou entrar mais em detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu posso trazer isso em outro vídeo. O Senhor me levou de uma forma milagrosa para 3 países enquanto eu estava solteira. 2 deles no continente africano, quando eu tive as minhas primeiras experiências com missões transculturais. Eu fui participar de viagens missionárias em outros países. 2 deles na África e 1 na Europa, que foi em Portugal. Você tem essa possibilidade, se você pode se planejar para isso, então gaste esse tempo da solteirice, que você tem liberdade de tempo, você tem liberdade financeira para investir em você, porque você vai ajudar sua casa, seus pais, tudo mais, mas assim, dentro do controle financeiro teu ali, como que você pode investir nessas experiências pra você? Coloca diante do Senhor e investe nessas experiências, porque com certeza, gente, isso fica marcado no coração e abençoa demais a nossa caminhada também. O 9º conselho que eu queria te passar é: cerque-se de bons livros e de bons conteúdos nessa fase de solteira. O que você consome vai ditar muito o conteúdo dos seus pensamentos, da sua visão de mundo e da sua compreensão sobre si mesma e sobre o Senhor. Então,
Então, gente, isso é muito importante. Nós temos que tomar um cuidado tremendo com o tipo de conteúdo que nós consumimos diariamente. Seja nas redes sociais, com os perfis que vocês acompanham, nos filmes e séries que nós assistimos, seja nos livros que nós lemos. Fase de solteira, muitas vezes aquilo que a gente coloca os nossos olhos, que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste, pode trazer compreensões extremamente nocivas para nossa mentalidade, para nossa cabeça, para nossa compreensão do que é um relacionamento amoroso, da questão até da sexualidade. Existem muitos conteúdos que depravam, não sei se essa é a palavra que usa, podem trazer depravação para nossa mente, e isso é muito perigoso. Nesse tempo de solteiras, a nossa carência tá muito forte, nesses momentos que a gente precisa sanar a carência de alguma forma, a gente não pode deixar que isso nos leve para conteúdos que simplesmente podem trazer péssimas concepções para nossa mente. Ler livros que não edificam, muito menos colocar os nossos olhos em cenas e em séries que também não edificam em nada a nossa vida. Cuidado, cerque-se de bons livros, cerque-se de bons conteúdos, cerque-se de séries, filmes que edifiquem mais a tua vida. Nós temos que prezar pela nossa santidade, pela nossa pureza, não apenas na questão do nosso corpo, na questão física, mas também da nossa mente. E se você quer saber dicas de livros, dicas de conteúdos legais que realmente podem te aproximar mais de Cristo nessa fase da solteirice cristã, já segue o nosso Instagram, @diadianapalavra.br. Tenho falado mais sobre esse assunto por lá. Em 10º e último lugar, o último conselho que eu gostaria de passar para você, minha irmã solteira cristã, é: tenha um diário espiritual. Eu tenho certeza que esse foi um elemento muito bacana que me gerou. Fiz muitos registros em diários, cadernos, tanto nas minhas devocionais como em alguns momentos que eu sentia a necessidade de registrar, de colocar para fora algumas coisas que eu estava vivendo, que eu estava passando, pensamentos, ansiedades, angústias. E isso foi muito bom, não só na hora para eu poder renovar minha fé, para eu poder renovar as minhas forças, para eu poder me entender melhor, mas e principalmente você poder revisitar aquelas palavras, aqueles registros tempos depois, quando muitas vezes aquela turbulência, aquele momento difícil, aquelas tristezas que você estava passando, passam, acabam, e é muito precioso para fortalecer a tua fé no futuro. Hoje eu tenho esses registros da minha época de solteira, todos os escritos, muitas coisas que eu deixei ali gravadas sobre a minha transformação espiritual. Ler tudo isso hoje, pra mim, é uma bênção gigantesca. E foi uma bênção também ler essas coisas enquanto eu estava solteira, todos esses registros da minha caminhada com o Senhor nessa fase, porque muitas vezes essas anotações me renovavam. Tenha um diário espiritual para você derramar o seu coração, realmente tenha a oportunidade de registrar a sua caminhada com Deus nessa fase, que é feita de altos e baixos, e sempre vai ser assim, não adianta. Assim como todas as outras fases da vida, gente. Quando a gente casa, vai ter altos e baixos. Quando a gente é pai e mãe, vão ter altos e baixos. E assim por diante. Todas as fases da vida têm seus momentos bons e ruins. E quando a gente tem a oportunidade de registrar cada um deles, também são tremendos. Então, faça seu diário espiritual, depois venha aqui me contar como tem sido essa experiência para você. Isso, minha amiga, eu espero muito mesmo que essa conversa aqui tenha sido edificante, abençoadora para você. Foi para mim também, acredite, porque falar sobre esse assunto, mim, que viveu essa época de uma forma bastante intensa, com muitas lágrimas, com muita ansiedade, com muitas dificuldades, ver de alguma maneira, pegar tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que Ele tratou na minha vida, pra te abençoar de alguma maneira, é uma alegria sem tamanho pra mim. Se você gostou, não esquece aqui de deixar a sua curtida, seu comentário, compartilhar com outras amigas cristãs solteiras que precisam lembrar dessas coisas, que precisam ouvir esses conselhos. E eu te espero aqui, se Deus assim permitir, no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir, até a próxima!